Fala, meus amigos e minhas amigas do Greg, boa noite para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu com você você tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá na santa paz de Deus e daqui a pouco, do nada, aparece aquela pessoa que você conhece, a pessoa que você ama, talvez a pessoa que mora do lado de você, talvez a pessoa que deite do lado de você, com um problema daqueles. E quando você achou que estava tudo em paz, quando você achou que estava tudo tranquilo, me vem aquela bomba que você não sabe nem o que fazer. Isso é um problema que acontece. E é frequente, né? É costumeiro acontecer isso com a gente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Rumo Certo. E nesse capítulo, nesse episódio, a gente vai estar falando do capítulo 43, Problemas dos Outros. Meus amigos e minhas amigas, até que ponto o problema dos outros são nossos problemas? E como a gente pode lidar nessas situações sem perder as estribeiras? E é justamente isso que ele vem trazendo aqui pra gente, tá? Então vamos começar a nossa leitura, porque sabe que eu me alongo um pouquinho às vezes, mas vou procurar manter o nosso time, beleza? E ele começa assim: no que se refere a inquietações, às vezes, os problemas que nos atingem não são propriamente nossos, mas dos outros. Seja muito bem-vinda, Ana. Estaremos em paz de consciência, todavia, entes amados terão assumido compromissos graves, suscitando-nos desajustes e insegurança. Então é muito comum isso acontecer, né? Às vezes a gente, teoricamente, está naquele modo paz e amor, aquele modo tranquilidade, e daqui a pouco vem aquele seu ente amado, aquele seu ente querido que assumiu compromissos que não deveria, que o trilho saiu do rumo, né? Ele foi pro rumo errado e o problema cai no seu colo. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Fala, grande Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Né? Então, acontece. Bom, vamos continuar aqui nossa leitura para ver como é que isso vai se concluir. Possuímos, por enquanto, o nome inatacado. No entanto, criaturas profundamente ligadas a nós surgem sofrendo assédios da injúria, com ou sem razão. Até então, a gente não está questionando se tem razão ou não, entende? Gilmara, Simone, sejam muito bem-vindas. Impelindo-nos ao desejo de preservá-las contra as pedras que lhes dilapidam a imagem, né? Então, esse é meio que o primeiro impacto, né? Você tá lá na calmaria, na paz e a tranquilidade, momento paz e amor, achando que tá tudo resolvido, daqui a pouco vem aquele ente amigo seu que assumiu um compromisso que talvez não deveria e aquela bomba caiu no seu colo, né? E aí ele fala aqui, cara, ao primeiro impacto, o nosso nome por enquanto está tudo bem, mas ao primeiro impacto, qual é a nossa primeira reação? É a gente tentar acolher aquela pessoa para preservar essa pessoa contra as pedras que dilapidam a sua imagem, né? Então esse é o nosso ele tende a ser a nossa primeira reação. E muitas das vezes o que acontece é que a gente acaba assumindo responsabilidades que não são nossas. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse ponto que eu acabei de falar. Assumir responsabilidades que não são nossas. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser frio e calculista. Não. Mas eu estou falando daqui a gente começar a exercer na prática uma coisa chamada livre-arbítrio. Entende? Livre-arbítrio. Mas vamos continuar a nossa leitura. Com o amparo de certas âncoras morais, conseguimos nos sustentar-nos relativamente livres. Quanto ao arrastamento do coração, entretanto, afligimo-nos como é justo por almas abençoadas de nossos convívios que parecem na arena das lutas efetivas suportando conflitos difíceis de carregar. Sobre a proteção da facilidade transitória que nos resguardam a segurança, acalentando a própria resistência diante das tentações que nos exameiam a estrada, mas
mas entes queridos haverão tombado em delinquência, impulsionando os anseios de ajudá-los na recuperação da própria paz. Né? Então, é o que a gente acabou de falar. Né? A tendência é que, quando algo acontece com um ente querido nosso, quando alguém aparece com um problema que supostamente não é nosso, a gente vai olhar, vai examinar aquela estrada ali, mas a primeira reação vai ser esse acolhimento, vai querer tomar parte de um dos lados. Só que até então a gente não sabe quais foram as decisões, a gente não sabe o que aconteceu e como julgar. A gente entra naquela encruzilhada, legal. O problema, ele existe, o fato está acontecendo. Né? Mas a gente sabe que o fato nunca é o fato. O que vale é sempre a intenção que está por trás. Então, como a gente vai ficar de um lado ou do outro? Né? Então, vamos lá. Como, porém, examiná-los da nossa parte? Esse é o ponto. Como, porém, examiná-los de nossa parte? Saberíamos, porventura, orientar-lhes o tratamento restaurador se ignorarmos toda a extensão e o conteúdo da influência que nos proporcionou na sombra mental em que se debate, né? Então, ó, de novo, saberíamos, porventura, orientar-lhes o tratamento restaurador se ignorarmos toda a extensão e o conteúdo da influência que os precipitou na sombra mental em que se debatem. Então, será que esse tratamento restaurador, será que a gente vai conseguir dar isso? Será que a gente vai conseguir fazer essa parte, fazer esse meio de campo sem olhar para a sombra mental que precipitou o fato? Entende? Como que a gente vai entender esse processo que está fazendo com que essa pessoa se debata, né? E como poderíamos julgá-lo se lhes foi... hoje a leitura está aqui puxada. E como poderíamos julgá-lo se lhes desconhecemos o drama comovedor desde o princípio? E aí entra a questão de como a gente pode julgar um fato se a gente não conhece o que aconteceu desde o princípio. Como a gente pode tomar partido? Porque a questão é... Inclusive, não sei se seja muito bem-vinda, Shirley. Eu estava conversando com o Rodrigo essa semana. A gente estava comentando de um teste de moral, né? Onde vem um trem, né? E esse trem, se ele seguir em diante, ele descarrilha e mata todo mundo. Se ele pega a bifurcação, tem 3 pessoas trabalhando ali, e aí você mataria essas 3 pessoas. Qual seria a decisão que você tomaria? Ah, é fácil. Eu tomaria a decisão de matar 3 pessoas ao invés de matar todo mundo que estava no trem. Legal. E se a gente pegar uma dessas 3 pessoas e colocar o seu ente querido? E aí? Como é que a banda vai tocar dessa vez? E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Porque a gente começa a julgar com o nosso coração. A gente começa a tomar um partido sem olhar para o todo. Então, como é que a gente pode julgar isso? Entende? É meio que um papo sem fim. Mas ele fala aqui. Ele fala aqui. Então, vamos continuar nossa leitura. Bom, seria desumano golpear a ferida. De fato, né? Poxa, a pessoa aparece com um problema ali todo transtornado, todo cheio de coisa, e você não vai golpear a ferida, né? Seria desumano isso. Sob o pretexto de socorrer o doente, né? Então... E é muito comum isso acontecer, surge aquele seu ente querido com aquele problema gigantesco, e o que você faz? Parte para cima do caboclo com 10 pedras na mão, né? Nem 7 pedras, 10 pedras, faca, né? E um monte de coisa, acusando, você não podia, e não sei o que, e papapá, e papapá. Ou seja, a gente está golpeando uma pessoa que já está quebrada. Então, tá entendendo a insanidade da coisa? Entende o poder que a gente precisa ter nesses momentos da presença plena? Da gente trazer o nosso eu para nós mesmos e entender a questão, primeiro, do livre-arbítrio, de que cada um é responsável pelas suas decisões e que eu posso, sim, acalmar,
acalentar essa pessoa, mas isso tem que ter limite. Porque senão eu começo a influenciar o livre-arbítrio do outro, né? Mas tem solução? Será? Tem solução. Então seria desumano golpear a ferida sob o pretexto de socorrer o doente? E não seria lógico traçar diretrizes em territórios acerca dos quais não possuímos ainda qualquer experiência? Cara, isso não faz parte. Isso não faz parte, né? Aí vem, olha só. Ante os problemas daqueles que nos rodeiam, contudo, podemos ouvi-los com paciência e caridade, doando-lhe esperança e consolo. Olha só, perfeito. Então, nesses momentos mais críticos, a gente não pode tomar partido de A ou B. A gente não conhece a história desde o início. A gente não sabe o que se desenrolou. A gente não sabe quais são as percepções de ambas as partes. Principalmente. Porque se existe um conflito, existem duas partes. Essa parte pode ser você com você mesmo. É o você interno e o você externo. É o você transcendente e o você ego. Então, se existe um conflito, existe duas partes, internamente ou externamente. Então, se existe um conflito, eu tenho uma segunda parte. Eu não sei quais foram as percepções. Entende? Eu não sei quais foram os pontos de vista. E como é que eu vou defender um lado se eu não sei qual foi o ponto de vista do outro? É complexo isso. Então o que eu posso fazer? Tá claro, tá bem explicado aqui. Ante os problemas daqueles que nos rodeiam, contudo, podemos ouvi-los com paciência e caridade. Eu já falei um tempo atrás e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. A gente tende a acreditar que a caridade ela tem que ser algo grandioso, entende? A gente tem que fazer algo extremamente por alguém. Isso também é caridade, desde que seja de dentro. Isso também é caridade. Mas às vezes você está presente, simplesmente escutando com atenção o que alguém que está passando por um conflito, simplesmente isso. Isso é um ato de caridade. Porque às vezes a única coisa que aquela pessoa quer, a única coisa que aquela pessoa deseja é alguém que dê atenção a ela, sem julgamento. Porque a primeira reação, o primeiro impacto nosso é julgar, é criticar, é falar que não deveria ter feito X, Y, Z. Essa é a tendência natural, essa é a tendência reptiliana, entende? Essa é a tendência mais brutal do ser humano, que faz parte do ego. E a gente cada vez mais tem que nos trabalhar, a gente tem que se autotrabalhar para minimizar essa reação espontânea, essa reação primitiva. E a gente só faz isso trabalhando o nosso próprio centro, trabalhando a nossa presença. E às vezes a gente dando simplesmente a presença para o próximo já é o suficiente. E isso é uma baita de uma caridade. Porque cada dia mais, e corrija-me se eu estiver errado, cada dia mais as pessoas estão com menos presença. Cada dia mais as pessoas estão vagando mentalmente por regiões que sabe lá Deus onde vão parar. Então, a partir do momento que a gente plenamente consegue doar a nossa atenção genuinamente para alguém, sem o julgamento, isso é uma baita numa caridade. Faz sentido, pessoal? Cláudia, seja muito bem-vindo. Faz sentido? Entende? Então, a gente tem que trabalhar isso em nós. Cada vez mais. A caridade está muito mais relacionada a nós do que ao próximo. Porque a caridade nada mais é do que a atenção plena a alguém. Simples assim. É a atenção plena a alguém. Porque a gente não tem como assumir o problema de uma outra pessoa. Quando a gente internaliza
que todos nós viemos nessa terra por um propósito, que todos nós temos um planejamento de vida, que na maioria das vezes é desconhecido, mas se nós internalizamos isso verdadeiramente, nós entendemos que aquela pessoa está no lugar que está por escolha. Aquela pessoa está no lugar que está por prova ou por expiação. Então não cabe a nós interferir nisso. Cabe a nós, sim, doar a nossa presença, ajudar naquilo que for possível, mas sem julgamento. Sem julgamento. Entende? E aí, já caminhando para o final. E acima de tudo, cabe a nós recordar que a luz divina da providência está em nós tanto quanto neles. De novo, e acima de tudo, cabe a nós recordar que a luz da divina providência está em nós tanto quanto neles. Então Deus olha por nós assim como olha por eles. Ele não privilegia A, B ou C. Não existe distinção. Fazemos todos parte do mesmo conjunto. A gente faz parte dessa mesma união. Entende? Então, a única coisa que difere eu e você é o nosso julgamento e o nosso livre-arbítrio. Porque a gente faz parte do mesmo todo. Entende? E eu não posso interferir no seu julgamento. Eu não posso interferir no seu livre-arbítrio. Eu posso sim te acolher com toda a minha presença, com todo o meu amor e com toda a minha atenção. Mas a partir do momento que eu interfiro, eu estou tirando o seu livre-arbítrio e assumindo uma responsabilidade que não é minha. Então, se eu parto do princípio que a providência está olhando para todos nós temos um planejamento, todos nós temos uma expiação e uma aprovação a concluir. Simples assim. Tá? E aí ele continua. Tá? Por isso mesmo, o máximo auxílio que nos será lícito prestar-lhes será sempre, escuta isso, será sempre respeitar-lhes as escolhas e decisões, orando por eles e rogando a mesma providência divina que os guie e esclareça. Ponto. Ponto. Entende? Olha como é simples. Só que qual é a tendência natural da coisa? É a gente explodir, é a gente expandir, é a gente querer pegar todo aquele problema e carregar no colo. Ou seja, eu estava na paz e tranquilidade da minha vida, vendo Netflix, daqui a pouco cai uma bomba no meu colo, e o que eu vou fazer numa situação dessa? Tá aqui. Tá aqui. Respeitar. De novo, respeita-lhes as escolhas e decisões. Livre-arbítrio na essência. Livre-arbítrio na essência. Orando por eles e rogando a mesma providência divina, os que guie e esclareça, ampare e ilumine, reconhecendo que no íntimo das próprias vidas são todos eles tão livres e responsáveis diante de Deus quanto nós. Percebe? Às vezes a gente que complica tudo. E às vezes nessa nossa intenção de querer ajudar, de assumir um partido ou outro e querer partir para a briga, a gente piora a situação. Quando a gente deveria aqui, acolher com paciência e caridade, doando-lhe esperança e consolo. E não partir para cima, não tomar partido. Entende? Não tomar partido. Então, no fundo, a única coisa que a gente pode fazer é orar a Deus que ilumine e esclareça essa alma que está conturbada. Sim, fato. Fato. É uma alma conturbada, é um espírito conturbado. Por presença de outros espíritos ou não importa, mas esse espírito está conturbado. E a única coisa capaz de tranquilizar esse espírito é a interferência divina e o livre-arbítrio, de aceitar as próprias decisões
e querer tomar um rumo certo na própria vida. Tá fazendo sentido, pessoal? Vivi, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido? Então, às vezes, a gente complica demais as coisas. As coisas são tão simples. Fábio, mas é difícil demais. Mas eu já falei aqui, vou continuar falando até eu conseguir falar. Não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Nós precisamos, sim, acolher aquele que necessita. Mas acolher com amor, com atenção, livre de julgamento, com presença plena, fazendo a oração, a providência, que também está olhando pela gente, que olhe por essa pessoa, que ajude essa pessoa, que traga calmaria, que traga sabedoria, para que ela consiga usar o livre-arbítrio dela da melhor forma possível. E ela, através da sua própria autorresponsabilidade, sair dessa turbulência. Entende? Simples assim. Então, o que a gente pode fazer por essas pessoas? Isso. Ouve, acolhe com paciência e caridade. E ora por essa pessoa. Coloca essa pessoa nas suas orações com uma intencionalidade talvez maior do que normalmente você já faz. Intensifique a sua intenção. Ficou legal isso, né? Intensifique a sua intenção. Com amor e caridade. Que as coisas vão se resolver. Tá? Então, é aquela velho ditado, né? Coloca na mão de Deus que tá tudo certo. É isso. Tá? Coloca na mão de Deus que Ele sabe o que faz. Coloca na mão da espiritualidade que Ele sabe o que faz. Então, se hoje você está passando por um problema desse, onde você achava que a sua vida estava tranquila, onde você achava que estava tudo bem, que você estava vendo Netflix lá, com aquele filme romântico, tudo tranquilo, paz e amor, e do nada caiu uma bomba no seu colo, e que você julga que precisa resolver um problema que não é seu, tenha sabedoria. Ore por essa pessoa, acolha, escute essa pessoa, não julga. Você não sabe o que o outro, o ponto de vista do outro, as percepções do outro. Então a gente não pode tomar partido. A gente só pode trabalhar ao máximo o nosso mínimo julgamento. O perfeito é zero, mas a gente só pode trabalhar o nosso mínimo julgamento. Então, de verdade, se fez sentido para você, eu desejo que, a partir de agora, você tenha essa autopercepção, você tenha essa autopresença, você tenha alinha, né, a sua espiritualidade com a espiritualidade que nos ajuda. Faz esse alinhamento, ore a Deus, ore a Jesus, peça ajuda, vigiai, orai e vigiai, sempre. Você não vai conseguir sozinho, cada um precisa passar pela sua jornada. Todos nós temos provas, todos nós temos expiações. E a gente precisa assumir essa responsabilidade, porque isso faz parte da nossa lei do progresso. E eu não posso interferir na sua lei do progresso, assim como você também não pode interferir na lei do progresso daquele ente amado seu. Porque ele é um espírito, apesar de ser um ente querido, ser um ente amado, ele é um espírito individual. Ele tem as suas próprias responsabilidades, ele tem a sua própria lei do progresso. E a única coisa que a gente pode fazer é verdadeiramente acolher e jogar nas mãos de Deus, tá bom? Bom, eu te desejo muito sucesso, espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido para você e que você tenha sabedoria para lidar da melhor forma possível se isso estiver acontecendo com você, tá? E saiba, existe toda uma espiritualidade ao seu redor para te ajudar nesse processo. Você só precisa pedir, mas pedir de forma intencional. Então, intenciona a sua intencionalidade que vai dar bom. Vai dar match, né? Que o nego faz. Vai dar bom, tá? Então, intenciona a sua intencionalidade. Bota na mão da espiritualidade amiga que as coisas vão se resolver, tá bom? Te desejo muito sucesso. Legal, Shirley. Bacana. De nada, que isso. Eu que agradeço de vocês estão aqui, tá? Então, desejo muito sucesso. Um beijo no coração e até o nosso próximo Rumo Certo. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.